Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Então, agora a gente está chegando na nossa aula 6 e uma aula sobre um tema polêmico, né? Imposto de renda. Polêmico porque tanto existem pessoas que começam a investir em criptomoedas e não querem declarar imposto de renda, então já digo de cara que isso não está certo, então você vai ter que declarar. E polêmico também porque o próprio assunto ele é ainda indefinido no Brasil, né? Assim, a gente tem algumas orientações sobre imposto de renda, mas algumas coisas não são tão definidas assim. Então, vamos lá para o nosso cronograma, seguindo aqui, a gente está na aula 6. Eu vou te trazer tudo que a gente tem até hoje sobre imposto de renda para moedas digitais, tá? Mas já deixo bem claro no início dessa aula duas coisas. Que a gente não tem uma definição clara sobre todos os processos ligados a isso, e essa aula pode ficar desatualizada logo logo, né? Então, assim que sair uma nova atualização, a gente volta e regrava, sem nenhum problema, tá? Mas, via de regra, sempre consulte também um contador, um tributarista, alguma coisa assim, na hora de declarar suas moedas, porque ele, sempre um especialista nesse sentido, vai poder te dar mais informações sobre a legislação vigente. A gente vai trazer nos nossos relatórios, nos nossos cursos, também informações sobre isso, tá? Bom, vamos lá então. Primeiro, né, tem que pagar imposto de renda para quem investe em criptomoedas? Sim, depende, tá? Mas basicamente todo mundo que compra criptomoedas tem que declarar as suas moedas na declaração de imposto de renda todos os anos, né, baseado na posição que você tem até 31 de dezembro. E aí eu tirei dois trechos aqui do Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda de 2017, tá? Então, tem dois trechos lá que falam sobre Bitcoin, criptomoedas. Eu tirei aqui, eu vou ler aqui só para a gente deixar claro, né? Então, primeiro ele fala que as moedas virtuais, né, as moedas digitais, apesar de elas não serem consideradas como uma moeda mesmo, né, no marco regulatório atual no Brasil, elas devem entrar na ficha de bens e direitos como outros bens, tá? Porque elas podem ser equiparadas a um ativo financeiro. E elas têm que ser declaradas pelo valor de aquisição. Hoje, as moedas digitais são consideradas uma mercadoria no Brasil, e aí é um ativo que você comprou, você tem que declarar como outros bens e direitos. E assim como você faz com ações, você declara pelo valor de aquisição. Então não é o valor que está valendo naquele momento, é o valor que você pagou quando você comprou. E aí, ele coloca lá aí, atenção, né? Como esse tipo de moeda não tem uma cotação oficial, e isso a gente já comentou nas outras aulas, né? Cada corretora tem aquele livro de ofertas específico, então você vai ver diferenças em corretoras, não existe um índice oficial dessas moedas, do ponto de vista da receita. Então, não existe uma regra legal de conversão dos valores, ou seja, não existe uma regra, olha, eu tenho que usar o preço no mercado Bitcoin, ou eu tenho que usar o preço na Foxbit, ou eu tenho que usar o preço na Coinbase, se for em dólares, enfim. Eu vou usar o preço em reais, um preço base de onde eu estiver comprando, não existe uma regra clara. Então, aí já digo, né, para você, não está tudo definido quando a gente fala de imposto de renda, mas vamos seguir as melhores práticas conforme a Receita indica para a gente, e aí ao longo dos próximos meses eu tenho certeza de que conforme lá em Brasília, né, se definir melhor o que são as moedas digitais, isso vai se acertando e vai tendo uma definição um pouco mais clara, tá? Espero que não venha mais imposto para a gente pagar, mas vai ter uma definição um pouco mais concisa, né, e coesa do que é isso. Mas é basicamente essa a orientação hoje, tá? Então você pode ver que ficam algumas brechas de entendimento. Então o que eu vou te trazer aqui, tem de um lado algo que não é isso mesmo que a gente tem que fazer, de outro algo que fica um pouquinho no ar, mas eu vou te mostrar um pouco a orientação geral sobre isso, tá? Então, beleza, eu tenho que sempre declarar. Independentemente se eu for ou não pagar imposto, eu vou sempre declarar. E aí, chega a pergunta, quanto que eu tenho que pagar de imposto? Então a gente vai dividir em dois cenários. Assim como ações, né, como que funciona com o mercado de ações? Se você tem lá, vamos supor, 40 mil reais em ações, mas você não vendeu em um mês mais do que 20 mil reais, você não paga imposto. Se você vender naquele mês mais do que 20 mil reais, você paga imposto sobre o ganho de capital. Muito parecido no caso de criptomoedas, com a diferença de que agora não é 20 mil, são 35 mil reais. Ou seja, Vinícius, tenho 10 mil reais em Bitcoin, tá? Atual. Se eu vender esses 10 mil reais no mês, é menos do que 35, então não pago imposto nenhum. Se eu tenho 50 mil reais em Bitcoins, mas eu vendi no mês 30 mil reais, eu não pago imposto. Só se naquele mês eu movimentar mais do que 35 mil, aí eu vou olhar, beleza, quanto que eu ganhei de capital, né? E aí eu vou recolher 15% de imposto, e aí esse recolhimento tem que ser feito até o último dia útil do mês seguinte, tá? Então,
Primeiro, essa divisão. Não importa quanto você tem, importa quanto que você vende, movimenta naquele mês em questão, tá? Então, se eu quiser, posso ir movimentando de pouco a pouco nos meses para não pagar o imposto. E aí, como que eu vou registrar isso, né? Como que eu calculo o ganho de capital? O registro, como eu falei, né? Vai ter uma declaração de bens e direitos, uma declaração de imposto de renda, vai ter uma categoria de outros bens, então eu vou declarar quanto que eu comprei e por quanto eu comprei, né? Valor de aquisição. Então eu falo assim, olha, eu possuo um Bitcoin adquirido através, por exemplo, do mercado Bitcoin ou da Foxbit, ao preço de tantos por Bitcoin. Aí lá eu vou colocar, eu comprei R$500 em Bitcoin. Então esse foi eu tenho quantidade, tenho 0,01 Bitcoin, e aí fiz a aquisição por R$50. É isso que importa ali na receita, tá? E o ganho de capital vai ser por quanto eu vendi menos por quanto eu comprei, ou seja, quanto que eu ganhei ao investir. Então se eu investir R$30.000, aí isso virou 40 e eu vendi naquele mês os 40, quer dizer, passei dos 35 mil, meu ganho de capital foi 10 mil, então eu vou ter que pagar imposto sobre o meu ganho de capital de 10 mil, tá? Então é assim que vai funcionar. Eu vou trazer aqui dois casos comuns, e eu estou focando nessa aula para as operações no Brasil, porque é o foco do curso, é o foco da nossa série, tá? Então, primeiro caso, comprei bitcoins com reais. Então fui lá numa corretora, mercado Bitcoin, Foxbit ou alguma do tipo, depositei reais, comprei Bitcoin. Então, eu vou declarar quanto que eu comprei em Bitcoins, qual a quantidade de Bitcoins e quanto que vale aquela quantidade no momento da compra, tá? E aí, na hora que eu vender, se eu passar dos 35 mil reais naquele mês, eu vou apurar o ganho de capital em reais e vou pagar o imposto em reais, tá? Então, isso é uma coisa importante de deixar clara. A geração do imposto de renda é feita sobre o ganho de capital em reais. E aí eu entro no caso 2. Olha, beleza, eu comprei Bitcoin em reais, no caso 1, mas agora eu comprei Litecoin através de Bitcoin. Então, primeiro eu comprei Bitcoin com reais e depois eu comprei Litecoin com Bitcoin. Ou eu comprei Ether com Bitcoin. Esse é o caso 2. Nesse caso, não tem uma definição muito clara no manual do imposto de renda, mas qual seria a minha orientação aqui? Como o fato de cobrança é em cima de valor em reais, façam a conversão para reais. Então, vamos supor, eu coloquei aí um exemplo, né? Eu comprei um Litecoin com 0,01 Bitcoin que eu já tinha, porque eu já tinha comprado em reais, tá? Sendo que um Bitcoin está valendo 15 mil reais naquele momento, tá? Então, no momento que eu comprei o Litecoin. Então, é como se eu tivesse usado 150 reais para comprar aquele um Litecoin. Então, eu vou declarar que eu comprei um Litecoin ao preço médio ali de 150 reais. Então, esse vai ser meu valor de aquisição. Para que depois, quando eu for vender esse Litecoin, eu possa também falar, beleza, agora eu vendi o Litecoin para Bitcoin, vendi o Bitcoin para reais, e aí eu vejo quanto que eu apurei em reais, vou ver quanto que eu tive de ganho de capital, se eu precisar pagar o imposto, tá? Então, assim, essa seria a minha orientação nesse caso, de que quando eu compro uma outra altcoin, né, uma outra moeda digital com Bitcoin, que foi adquirida em reais, ou até uma outra moeda que foi adquirida em reais, por exemplo, eu compro Litecoin com reais no Brasil também. Aí eu usei o Litecoin para comprar Ether, então a mesma coisa. Então eu vou basicamente pegar o valor daquela moeda digital usada para compra, né? Então o Bitcoin, né, quanto está valendo naquele momento, converto aquilo para reais e vejo basicamente quanto aproximadamente eu gastei de reais para comprar a moeda altcoin, né? Se foi um Ether, se foi Litecoin, por aí vai. Coisas importantes aqui, né? Vinícius, eu tive ganho de capital em um mês, tive prejuízo no outro, né? O prejuízo pode compensar o ganho? Não, tá? Então, vai ser sempre apurado via ganho de capital, como que você evoluiu esse patrimônio em reais. E aí, quando a gente entra em casos especiais, putz, Vinícius, olha, eu tinha uma conta nos Estados Unidos, em dólares, aí eu comprei Bitcoin lá, trouxe para o Brasil, converti isso para reais, putz, eu tinha Bitcoin, valorizou pra caramba, dei entrada no apartamento. Esses são casos já que escapam um pouco desse escopo da declaração de imposto de renda no modelo que eu estou falando. Então, nesse caso, minha orientação para você é que consulte um contador antes de fazer essa operação. Né? Consulte para saber exatamente qual que seria a melhor maneira de fazer isso, como você vai declarar. Até porque, imagina que você comprou um apartamento com Bitcoin, você movimentou uma grande quantidade de dinheiro, você fez uma grande alteração no seu patrimônio. Então é algo que vai cair na receita, se não for, vai cair na malha fina, vai ser alertado para a receita se você não fizer isso da maneira correta, tá? Como esses casos são ainda muito passíveis de uma interpretação ou do formato como é feito, minha sugestão é consulte um contador
especializado, um contador que possa falar mais a fundo sobre o ponto de tributação nesse sentido, tá? E aí, esse é o ponto que eu trago para você. Assim, a nossa legislação está se adaptando. O Brasil como um todo está entendendo o que é o Bitcoin, o que são as moedas digitais e está num processo de definir, olha, isso aqui vai ser um meio de pagamento privado, como fez no Japão? Não. Isso aqui vai ser uma moeda? Tá, não. Isso aqui vai ser uma mercadoria? Isso vai ser um ativo? Então, enquanto a gente não tiver uma definição estabelecida, não vai ter também uma regra de imposto de renda que cubra todos os casos, tá? Então, por isso que, assim, é um processo natural. A gente está indo no mercado de moedas digitais, no mercado em desenvolvimento, isso é um processo que tem que ser entendido. Mas aí, assim, minhas dicas práticas, né? Mantenha sempre o registro de todas as suas transações. Então, assim, toda vez que você comprar uma moeda, seja com reais, seja com Bitcoin, com qualquer outra coisa, isso na sua corretora vai ter esse registro, assim, faça o seu próprio registro, né? Anote num caderno, ou faça uma planilha de Excel, vai anotando quanto que você comprou, de qual moeda, quando, a quantidade, valor em reais, tudo mais, valor em Bitcoin, para que, assim, na dúvida, você tem todas as informações que, se num momento futuro mudar e você tiver que fazer isso retroativo, você tem todo o registro, tá? Fica uma coisa mais fácil de você identificar e de fazer as contas. E, aliás, por exemplo, eu fiz 10 compras de Bitcoin durante o ano. Cheguei em 31 de dezembro, eu preciso apurar a quantidade, né? Eu vou pegar um preço médio de aquisição, né? Então, quanto ele ponderado pela quantidade, quanto que eu comprei, quantos reais que eu comprei. E minha segunda dica prática é declare todas as suas moedas na declaração de imposto de renda, tá? É importante que você tenha lá descrito certinho, porque no final das contas, se a gente está falando disso como investimento, isso é um ativo que está no seu patrimônio, ele vai entrar lá na conta, tá? Então, faça o registro, por mais que às vezes algumas pessoas falem, putz, eu não vou declarar isso aqui, minha orientação é que você faça sim, da maneira corretinha, né? Que a gente peque pelo excesso nesse caso, né? Mas para não ter nenhum problema. Lógico, olha, pô, eu não quero pagar imposto, então fica sempre abaixo daquela fronteira dos 35 mil reais. Né? Você não precisa vender tudo de uma vez, eventualmente, vai vendendo aos poucos. Mas é isso que a gente tem hoje sobre imposto de renda no Brasil, tá? Então, acho que a gente ainda tem um caminho para seguir em frente, aprendendo mais sobre como que isso vai se desenvolver, mas essas são as minhas orientações para o momento. Então, espero que tenha ficado claro, né, para suas declarações de imposto de renda para o futuro. Coloque lá seus bitcoins, suas moedas digitais. É isso aí, então. Valeu, até a próxima aula.